Olá, espectador! Estamos iniciando mais um programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos a entrevista da doutora Tânia Delbrandi, que é graduada e mestre em pediatria pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É pós-graduada em terapia intensiva pediátrica, é a coordenadora do Polo Mato Grosso do Sul do curso PAUS e é presidente da Sociedade de Pediatria de Mato Grosso do Sul. Tânia, é um prazer ter em nosso programa e falarmos um pouquinho sobre o assunto pediátrico. E como sua tese de mestrado foi em acidentes na infância, eu achei muito pertinente trazer essa discussão ao nosso público. E principalmente depois que eu fui pesquisar um pouquinho sobre a matéria, eu fiquei até assustada, sabendo de que os acidentes domésticos são uma das principais causas de morte na infância. E aí vem aquela ideia que nós achamos que criança em casa ela está sempre protegida, né? Então, outro dado que eu fiquei muito preocupada foi que, além da morte, né, na infância, muitas crianças ficam muito sequeladas, muitas até inválidas permanentemente para o resto da vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre acidentes domésticos e quais são os principais acidentes que podem ocorrer dentro de nossa casa. Exatamente, dentro de casa, né, assim, 60%. A principal causa é queda de nível, seguida de outros aí em várias escalas, mas intoxicação, queimadura, afogamento, sufocação, tem vários tipos que podem ocorrer, acidentes com brinquedos, cortes com utensílios domésticos. Então são vários que podem acontecer e quase todos dentro de casa. E no entorno nós teríamos aí já os acidentes relacionados aos veículos, né? Bicicletas, veículos motorizados no entorno da casa, também rua e praças. Entendi. Perto de casa. Então quer dizer que mais frequentes são as quedas? As quedas representam 60% dos acidentes na infância. E onde é o local mais comum? É banheiro? É quarto? Na armário? casa, dentro da casa, o local mais perigoso para a criança é a cozinha. A cozinha, porque as crianças são muito curiosas, elas acabam caindo e às vezes existe uma concorrência de acidentes. A cozinha e o fogão. Então, queda e queimadura, queda e corte com faca, tesoura. Fora do ambiente que é a cozinha, aí na sala, quarto, varanda, quintal, distribuído mais ou menos igualitariamente, mas a cozinha sempre é um sinal de alerta. Entendi, legal. Eu achava que era banheiro, porque sobe no vaso, né? Às vezes escorrega, mas fica molhado. Mas ficam muito mais tempo na cozinha, em volta da mãe, ou da empregada, ou da babá, ou de uma avó. É verdade, interessante isso. E me orienta um pouquinho, em relação, por exemplo, queimaduras, que é muito comum, né? Na cozinha, que você mesmo comentou. Quais são os cuidados que a mamãe tem que tomar quando acontece uma queimadura de criança, por exemplo? Imediatamente separar a criança do agente, né, do fogo ou do produto químico. Dependendo se as chamas são chamas envolvendo a roupa da criança, retirar para diminuir o efeito dessa temperatura sobre o corpo. Coisas que podem ser neutralizadas com água, que seriam interessante neutralizar para diminuir o tempo de efeito da chama. Abafar essa chama quando não se pode jogar água, conforme as orientações do Corpo de Bombeiros, né? Evitar... Pode passar alguma coisa? Então, evitar, eu ia falar agora, evitar ao máximo usar produtos que possam piorar a situação. Tem muita gente que gosta de passar pasta de dente ou algum outro tipo de substância, óleos, enfim. Evitar isso.
tentar deixar a área limpa até que a criança chegue ao local onde ela vai começar a ser tratada, numa unidade básica de saúde, num pronto atendimento, que existem pessoas especializadas para classificar a queimadura e fazer o tratamento correto. Você acha que toda queimadura tem que procurar ou só as mais graves? Como é que funciona? Extensão é importante? A extensão é muito importante, né? Quando você tem uma área muito grande do corpo queimada, você vai precisar até de um tratamento intensivo. Então a extensão é muito importante. O problema da queimadura, a queimadura leve, que dói muito, mas é rapidamente solucionada e uma pequena área, pode ser até que a criança não vai necessitar de um atendimento. Mas como ela realmente normalmente é muito dolorosa, acaba que a gente precisa de um socorro, principalmente por causa da dor. Certo, entendi. E já a orientação para não deixar haver uma infecção secundária, se criou bolha, muita gente fica preocupada, estoura a bolha, não estoura a bolha. Então, assim, tem que ter uma orientação sobre isso, para não haver uma contaminação, estourar a bolha com, por exemplo, tem gente que usa espinho de laranjeira, que é uma coisa... Então, assim... Nunca escutei falar disso. Então, essas situações são situações assim que realmente a gente precisa de orientação. Então, certo, viu a bolha, não mexa. Não mexa. Pede atendimento. Espera atendimento, exato. E normalmente é feito isso num pronto atendimento pediátrico. É o pediatra que orienta ou é sempre chamado um plástico, por exemplo? Que é quem toma conta queimadura? O pediatra é o primeiro profissional que vai receber. A enfermagem e o pediatra. São os primeiros que vão receber. O pediatra que percebe que aquela lesão é uma lesão muito grave, uma queimadura que já se estendeu aos tecidos mais profundos, ele vai se referir a um cirurgião plástico para tentar minimizar já a sequela dessa queimadura. Então, normalmente eles vão consultar assim. Entendi. Né? O que é muito superficial, aquela queimadura que parece a queimadura do sol, que fica aquela vermelhidão, mas não faz grandes bolhas, o pediatra consegue manusear, não é necessário. Mas se ele vê que uns tecidos mais profundos estão comprometidos, ele normalmente vai pedir a opinião, sim. Entendi. E em relação, por exemplo, aos brinquedos, sim, né? O cuidado que a mamãe tem que ter, por exemplo, ao comprar um brinquedo para o seu filho que ele ganha. Então, aquela questão, por exemplo, da bicicleta que ele anda, ou daquele brinquedo miudinho, que às vezes a criança vai brincar e às vezes ela aspira, né? Ela coloca o corpo estranho. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, os brinquedos, eles têm que estar certificados. Todos os nossos brinquedos são certificados, né, pela Brinq. Que você tem que ver aquele selinho que diz que aquele brinquedo foi vistoriado, foi passado por um critério e que ele não oferece risco. Ok. É claro que existe uma classificação etária, justamente para prevenir isso. Não se deve dar brinquedos que desmancham em pequenas partes para crianças que não têm esse entendimento e que pode sufocar com aquilo. Certo. Então, o que a gente deve fazer é respeitar essa faixa etária, né? E sempre procurar esse selo de certificação daquele brinquedo. É verdade, a gente quando vai comprar presente geralmente vê, tem, né, o selinho de que a gente identifica certinho e que fala a idade também junto, até 3 anos, assim, né, de 6 anos e assim por diante, né? Isso é extremamente importante, isso é um trabalho exaustivo da Sociedade Brasileira de Pediatria em oferecer segurança, né? Tem um comitê de segurança de saúde da criança, saúde escolar, saúde do adolescente, que trabalham nesses bastidores. Entendi. E isso se reflete no comércio de remédios, de brinquedos, de roupas. Então a sociedade conta com esse anjo, que às vezes ela nem sabe que está trabalhando exato, em prol das crianças. E é muito interessante que a medicina hoje, cada vez ela é mais preventiva, né, Tânia? A gente tem visto uma mudança, a orientação, a educação, a prevenção, antes, acima de tudo, né? Exato, porque a gente tem que lembrar que amamentar é prevenção, dar vacina é prevenção, mas oferecer um ambiente seguro está na mesma linha de amamentar, de vacinar, são cuidados. Uma sociedade responsável, ela oferece segurança aos seus pequenos. Com certeza. Dentro de casa, na escola, no trânsito. E fala um pouquinho pra gente sobre os afogamentos. Eu, assim, acredito que ao longo desses anos nós temos
visto uma diminuição da incidência dos afogamentos, pelos cuidados também, né? Então fala um pouquinho para nós, o que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a mãe vai lavar roupa, com quem tem piscina dentro de casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tocou num ponto importante, porque a gente tem aquela falsa impressão que o afogamento só acontece em águas volumosas. Então é quem tem piscina, quem tem um lago, um rio, que mora perto, praia, enfim, não é o nosso caso aqui. Mas no máximo córrego aqui. Nós vemos crianças se afogando em vaso sanitário, em bacia com roupa de molho, em baldes com roupas de molho, coisas que uma pessoa não imaginaria. Mas pensa numa criança que está aprendendo a andar e é titubeante ainda, que cai, que vai curiosa ver o que é aquilo e cai. Ela às vezes não leva um susto, não consegue voltar na posição normal, começa a aspirar a água e aí perde a consciência e se afoga. Por ser pequena, por ter essa desproporção entre a cabeça e o corpo, a cabeça é um bólito, ela é mais pesada. A criança não tem essa condição ainda de se defender. Então, a gente, quando tem crianças pequenas em casa, a gente tem que vigiar esse ambiente o tempo inteiro e não deixar de maneira alguma lâminas de água, que são lâminas pequenas, de poucos centímetros, são suficientes para que essas crianças se acidentem, que caiam e percam a consciência às vezes por causa da queda e se afoguem. Nossa, é um perigo muito grande. E fala um pouquinho sobre o envenenamento. Às vezes nós temos plantas, né, dentro de casa, ornamentais, lindas, mas que são perigosas, né? Nós temos às vezes medicamentos em lugar baixo, produto de limpeza. Orienta um pouquinho a nossa mamãe. Isso tudo já existe uma série de orientações do Comitê de Acidentes da Sociedade de Pediatria, que é para evitar que esses produtos estejam à mão das crianças. Eles não podem estar abaixo, eles não podem estar destrancados, não pode haver remédio de uso nenhum, qualquer, ao alcance. A criança não pode achar que pode brincar com aqueles remédios. Não pode existir uma sedução dizendo que é doce, que é balinha, porque uma hora que a criança estiver sozinha, ela vai achar que é uma coisa gostosa e pode se acidentar, pode se intoxicar. Todos esses cuidados fazem parte de uma maternidade, uma paternidade responsável. Porque se você preza realmente por aquele ambiente, pensa em todas essas situações, você vai ser zeloso e evitar que tudo isso aconteça. Principalmente quando existem adultos usando medicações que são perigosas. Esses adultos não podem se distrair e deixar um comprimido que caiu ali, caído. Aquela criancinha que vai achar, aquele bebê de 2, 3 aninhos vai encontrar e vai pôr na boca porque é colorido e a gente não vai saber o que aconteceu. Olha, Tânia, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Foi super esclarecedor e principalmente orientação às nossas mamães, aos nossos pais, aos nossos familiares, que temos que ficar atentos às crianças. Muito lhe agradeço. E o programa de Envio Saúde encerra agora, comentando que se você quiser saber alguma matéria, mande a sua pergunta para nós. Obrigada.